A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo explicar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação. Quero agradecer também a você que ainda não é evangélico ou pertence a outra religião, mas acompanha a programação da Rede Brasil e também acompanha os Instantes Finais. Eu quero lhe dizer que o sincero desejo do nosso coração é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal, para que você também tenha direito à salvação, para que você possa desfrutar de todos os privilégios que estão reservados para os salvos no futuro. Não esqueça disso. A salvação oferecida por Jesus, ela nos garante não apenas o livramento da condenação eterna, mas também nos garante uma eternidade feliz e segura com Deus no céu por toda a eternidade. É por essa razão que Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós através do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Diariamente temos recebido aqui muitas mensagens, não só com perguntas, mas também com críticas, com opiniões, com sugestões, com muitas mensagens de elogio. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Muito bem, se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 5 do livro de Daniel, este livro maravilhoso. Eu quero confessar algo aqui a você. Eu já li várias vezes o livro de Daniel, mas parece que cada vez que a gente lê vai descobrindo coisas novas, não é? Deus tem falado muito ao meu coração através da mensagem desse livro. E eu espero que Deus esteja também falando com você. E nós estamos estudando o capítulo 5, né, que descreve aquele banquete do rei Belsazar, aquela mão misteriosa escrevendo uma sentença na parede. Abre essa tela, por gentileza. Por gentileza. Isso, deixa eu só explicar. Claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, não é? Mas aí está como que exatamente naquele momento em que o rei Belsazar viu parte de uma mão escrevendo uma sentença na parede. Pode trazer a tela. Nos programas anteriores, nós já estudamos os versículos 1 a 10. Nós já vimos, né? Deixa eu trazer uma breve recapitulação, sem mostrar o texto para a gente ganhar tempo, mas nós já vimos que o rei Belsazar, que era filho de Nabonido e era neto do rei Nabucodonosor, ele deu um grande banquete a 1000 pessoas importantes do seu reino. 1000 grandes, dos grandes, diz o texto bíblico, né? Com certeza, estavam ali os oficiais, os prefeitos, os governadores, né? E quando ele estava alegre, possivelmente já embriagado, ele mandou trazer os utensílios que Nabucodonosor havia trazido do templo de Jerusalém, e esses utensílios estavam na casa do Deus de Babilônia. Mas o rei Belsazar, o que foi que fez? Mandou trazê-los para quê? Para que ele, com os seus 1000, com aqueles homens importantes do reino, com suas mulheres e concubinas, bebessem vinho nos utensílios que foram feitos, fabricados exclusivamente para o culto a Deus. E como se não bastasse essa profanação, essa falta de respeito para com as coisas sagradas, o rei Belsazar ainda deu louvores aos deuses. Claro, você sabe, deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, deuses mortos. E quando ele estava ali, naquela festa, festejando, dando louvores aos deuses, tomando vinho naqueles utensílios, no mesmo instante apareceram os dedos de uma mão humana, escrevendo lá na parede do palácio real. O texto diz, a Bíblia diz, que o rei via os dedos que estava escrevendo. Então mudou-se o seu semblante, o rei ficou empalidecido, ficou perturbado. As suas pernas começaram, a bater uma na outra, e o rei ordenou em voz alta, gritando que fossem chamados imediatamente os sábios de Babilônia, para que eles pudessem ler
aquela sentença para que eles pudessem decifrar aquela frase, aquela mensagem que estava lá na estucada da parede do palácio. Então o rei até prometeu que aquele que decifrasse a sentença da parede seria vestido de púrpura, receberia um colar de ouro, né? Que isso falava de autoridade, e também que aquela pessoa seria o terceiro homem mais importante no reino. Então entraram os sábios, mas não puderam dar a interpretação que estava escrita na parede. Então o rei Belsazar ficou ainda mais perturbado, porque mesmo ele oferecendo dádivas, oferecendo honras, oferecendo presentes àqueles sábios de Babilônia, nenhum deles pôde dar a interpretação. Detalhes, nem o rei, nem os sábios se lembraram de Daniel. Mas a rainha, que era a esposa de Nabonido, que era mãe de Belsazar, entrou na sala do banquete para falar sobre um homem lá do povo judeu que estava lá no palácio. Nós vimos até o versículo de número 10, deixa nós recapitularmos isso, apenas o versículo de número 10, porque a partir de então que inicia a nossa aula hoje, né? Então está aí a rainha, é claro que isso é uma foto meramente ilustrativa, né? Que foi até a presença do rei Belsazar, sabendo que ele estava perturbado, sabendo que ele estava aflito, sabendo que ele estava angustiado. Diz o texto bíblico, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, ela soube do alvoroço. Aí ela disse ao rei, ó rei, vive eternamente. Eu já expliquei aqui, traz a tela. Essa expressão, ó rei, vive eternamente, era uma expressão em que as pessoas desejavam aos reis longevidade. Não significa dizer, claro, que o rei viveria eternamente. Mas é como se desejasse paz, desejasse longevidade ao rei. Volta ao texto mais uma vez. A rainha diz, ó rei, vive eternamente. Não titubem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. É como se ela dissesse assim, olha, eu já sei o que vamos fazer. Nós já temos uma saída, nós já temos uma solução. Que notícia maravilhosa, né? Porque ele estava aflito, ele estava perturbado, os sábios não puderam decifrar e ele entendeu que não era uma coisa boa. Ele entendeu que aquela mensagem era uma sentença, era um juízo, era um julgamento, mas ele precisava da interpretação. Então, que notícia era essa? Por que é que a rainha disse que o rei não se turbasse seus pensamentos, nem mudasse o seu semblante? Vamos ver a partir de agora, a partir do versículo de número 11. Pode passar o texto, por gentileza. Diz assim o versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Volta para cá, por gentileza, para eu explicar mais uma vez. Pode trazer a tela, isso. Eu já expliquei em outros programas, mas às vezes nós repetimos a informação porque mais uma vez aparece no texto, né? De repente alguém não ouviu, não assistiu os programas anteriores. Essa expressão, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, nós já dissemos, o espírito que estava em Daniel não era o espírito dos deuses santos, e sim o Espírito Santo de Deus, que atuava, que agia na vida dos profetas. Você lembra do que está escrito lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1? Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Era o Espírito Santo de Deus. Mas a rainha não era uma serva de Deus. A rainha não conhecia as Sagradas Escrituras. É por isso que ela falou que Daniel tinha o Espírito dos deuses santos, mas não era dos deuses, e sim o Espírito Santo de Deus. Volta ao texto mais uma vez. Aí ela diz, e nos dias de teu pai, é bom lembrarmos aí, que quando a rainha, traz a tela por favor, quando a rainha diz teu pai, não estava se referindo ao rei Nabonido, e sim ao rei Nabucodonosor. Ora, se você acompanhou os programas anteriores, você sabe disso. Na verdade, Belsazar era neto do rei Nabucodonosor, e não filho. Mas quando a rainha diz teu pai, se referindo a Nabucodonosor, por que ela não disse o teu avô? É porque isso era comum. Era o sentido de dizer que
Belsazar, na verdade, era descendente do rei Nabucodonosor. E isso é comum nos tempos bíblicos, você sabe disso. Por exemplo, quando nós lemos o Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 1, você vai perceber isso. Que Mateus vai dizer que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. Ora, na realidade, nós percebemos que há uma distância de tempo e de gerações entre Abraão, entre Davi e Jesus. Mas por que é que Mateus diz que Jesus era filho de Davi, filho de Abraão? Porque Jesus era descendente, era daquela linhagem. Então, quando a rainha diz, nos dias de teu pai, na realidade estava se referindo, o contexto vai mostrar isso, estava se referindo ao rei Nabucodonosor, mas ela diz teu pai porque, na verdade, o rei Belsazar era um descendente. Então, deixa eu repetir a história para você lembrar. O rei Nabucodonosor era rei na Babilônia, mas depois Nabonido casou-se com uma de suas filhas e teve um filho chamado Belsazar. E nesses dias, desse contexto do capítulo 5, havia na verdade dois reis da Babilônia. O rei Nabonido, que estava nas suas viagens, estava em outros países, defendendo o reino, preocupado com a ascensão dos impérios medo-persa que estavam surgindo já, e o rei Belsazar estava no palácio, como que administrando o império na ausência do seu pai Nabonido. Então, na verdade, a rainha vai trazer as informações, vai lembrar algumas experiências que foram vividas desde o tempo do rei Nabucodonosor. Só que ela, em vez de dizer o teu avô, ela diz o teu pai, mas falando dessa linhagem, dessa descendência. Mas a história nos prova isso, que na verdade o rei Belsazar não era filho, e sim neto do rei Nabucodonosor. Traz a tela mais uma vez. Deixa eu ler mais uma vez. Diz, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Então nós já vimos, deixa eu falar aqui nessa tela, por favor. Então nós já vimos no capítulo 1 que Deus deu a Daniel uma sabedoria extraordinária, uma capacidade, para quê? Para revelar sonhos, para revelar visões. Na verdade, foi um dom dado por Deus. Além de Daniel se destacar nas páginas da Bíblia como um profeta, ele se destacou lá em Babilônia como aquele homem que veio lá de Jerusalém, que era capaz de interpretar sonhos e visões. Mas isso foi um dom dado por Deus. Observe o que diz o capítulo 1, versículo de número 17 do livro de Daniel. Capítulo 1, versículo 17 diz assim: ora, a esses 4 jovens, ou seja, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então é por essa razão, abre o texto mais uma vez, é por essa razão que a rainha vai dizer, nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Continuando, aí ela diz, e teu pai, o rei, Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Você deve lembrar, não é, que isso ocorreu exatamente quando Daniel revelou e interpretou o sonho daquela grande estátua. Está lá no capítulo de número 2, e nunca é demais nós lermos a Bíblia, né? A rainha estava lembrando esta ocasião em que Daniel ocupou uma posição privilegiada, em que Daniel tornou-se governador de Babilônia e também de todos os sábios de Babilônia. Capítulo 2, versículo 48. Diz assim a palavra de Deus: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Então observe que a rainha estava trazendo a memória, estava trazendo a lembrança do rei Belsazar, um cargo, uma posição de honra privilegiada que Daniel ocupou
nos dias do rei Nabucodonosor. Volta mais uma vez o versículo de número 11, observe, é por isso que ela diz: e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Pode passar o texto, versículo de número 12. Aí diz assim a palavra de Deus: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então, depois que a rainha falou das qualificações, das qualidades de Daniel, mandou chamá-lo, como que diz assim: não se desespere, tem alguém aqui no reino, alguém próximo a nós, alguém que nos dias de Nabucodonosor tinha uma posição privilegiada aqui, foi colocado como chefe dos magos, e ele vai dar a interpretação, porque ele já houve ocasiões anteriores que ele revelou sonhos, ele deu interpretações, do jeito que ele disse aconteceu. Então, nós já dissemos isso, né? Em alguns programas. O rei Belsazar possivelmente não ouviu, não procurou saber outrora acerca de Daniel. Possivelmente Daniel não era um homem honrado pelo rei Belsazar. Daniel foi muito honrado nos dias de Nabucodonosor, mas não nos dias do rei Belsazar. O rei Belsazar não sabia dessas experiências do seu avô, ou se sabia, não sabia da história de Daniel. Possivelmente seu orgulho, a sua soberba, a sua arrogância, não permitiu ouvir as histórias de Daniel lá na corte de Babilônia. Porque, sejamos sinceros, se Belsazar soubesse dessas histórias, dos sonhos que Daniel já havia revelado e interpretado, com certeza ele teria chamado Daniel para interpretar a sentença. Não tenho dúvida disso. E os sábios? É possível que eles não tivessem esquecido de Daniel, até porque Daniel era o chefe deles. Mas talvez não quisessem chamar a Daniel para que Daniel pudesse revelar, para que Daniel não se sobressaísse mais uma vez sobre eles, como ocorreu no capítulo 2 e no capítulo 4, quando Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, tanto o sonho daquela estátua, como o sonho da grande árvore. Então veja que coisa interessante. Os magos sabiam quem era Daniel. Os magos sabiam muito bem que por duas ocasiões Daniel havia interpretado sonhos que eles não puderam revelar. Mas por que eles não chamaram? Por que eles não mandaram chamar Daniel? Possivelmente porque não queriam que mais uma vez, essa seria a terceira vez, que Daniel interpretasse um sonho que eles não foram capazes de interpretar, ou aquela sentença na parede. Mas que coisa interessante. Se o rei Belsazar não conhecia Daniel, se os sábios de Babilônia não quiseram chamar, não quiseram falar ao rei sobre Daniel, Deus fez com que a rainha lembrasse de Daniel, Deus fez com que a rainha falasse acerca de Daniel ao rei Belsazar. Como nós já dissemos em programas anteriores, Deus tem a pessoa certa na hora certa. Então, apesar de Belsazar não ter o conhecimento, ou talvez não tivesse aproximação com Daniel, ou os sábios, os astrólogos não quisessem chamar Daniel, mas Deus usa alguém. E quem foi essa pessoa? A rainha, que traz as informações, que lembra dos sonhos que foram revelados, foram interpretados por Daniel. Era, como eu disse aqui no programa anterior, Deus estava preparando o cenário para que Daniel fosse chamado. É claro que Deus sabia exatamente o que ia fazer. Deus não é pego de surpresa. Então, na verdade, Deus já era propósito de Deus que Daniel fosse chamado para que ele pudesse dar a interpretação daquela sentença ao rei Belsazar. Pode passar o texto, veja o que diz o versículo de número 13. Diz assim: então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Observe, o rei Belsazar não conhecia Daniel.
Ele começa a perguntar: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ele tinha no seu reino um homem de Deus, um sábio, um intérprete de sonhos, um intérprete de visões, um profeta, mas não sabia disso. Não valorizou, não honrou aquele homem. E quando soube, já era tarde demais. Já era a primeira e última experiência com Daniel. Aquele dia já era o último dia do reinado do rei Belsazar. Quem sabe, se Daniel fosse um dos seus conselheiros, se o rei Belsazar tivesse interesse em ouvir as sábias palavras de Daniel, quem sabe aquela profanação não tivesse ocorrido, quem sabe o seu reinado tivesse se prolongado por mais tempo. E quando eu estava analisando esse texto bíblico, quando eu estava analisando essa história, eu estava pensando que, da mesma forma como ocorreu no passado, lá na corte em Babilônia, acontece em nossos dias. Permita-me fazer essa ilustração. O que é que o rei Belsazar tinha no seu reino? Um homem de Deus, um profeta, um intérprete de sonhos, um homem a quem Deus deu talento, uma capacidade extraordinária, um homem que havia sido honrado pelo seu avô, pelo rei Nabucodonosor, mas estava lá como que, possivelmente, dá-nos a entender isso, possivelmente lá esquecido, lá no canto, possivelmente não era um homem honrado lá durante o seu governo, durante o seu reinado. Daniel não estava entre os 1000. Tanto é que quando a rainha conta a história, quando a rainha lembra dos feitos, lembra dos sonhos interpretados, que o rei Belsazar manda chamá-lo, porque é assim, na hora do desespero, vamos chamar o crente, vamos chamar o irmão, na hora do desespero. Quando ninguém pode resolver, vamos chamar o irmão, ele vai orar por nós. Geralmente é assim. E eu me lembrei, o Espírito Santo de Deus me lembrou, algo que ocorre em nossos dias. Daniel não era honrado, não era valorizado no reinado do rei Belsazar. E isso, trazendo para a nossa realidade hoje, é como a igreja. O que é a igreja? Eu não estou me referindo aqui a denominações, eu não estou me referindo a templos, eu estou me referindo a um organismo vivo, a uma agência de Deus que está aqui na terra, a serviço de Deus. E que, se os nossos governantes bem soubessem, se a nossa sociedade bem soubesse o que representa essa igreja, eles não a perseguiriam. Deixa eu falar aqui nessa câmera. Com muita tranquilidade eu vou dizer isso. Com muita convicção. Essa é a verdade, a igreja está na terra. A agência de Deus, através da qual Deus opera no mundo. Você sabia disso? Que Deus opera no mundo hoje através da igreja, como operou no passado através do povo de Israel? Porque no Antigo Testamento, Deus se manifestava através de quem? Da nação de Israel. Reis, juízes, profetas, sacerdotes, como se manifestou em Babilônia através de Daniel e seus amigos. Mas hoje, nas páginas do Novo Testamento, Deus se manifesta através de quem? Através da igreja. A igreja é uma agência. Eu não estou me referindo à denominação, faço questão de dizer isso. Eu estou me referindo à reunião do povo de Deus, que são de várias denominações, mas que estão aqui na terra, executando a obra, o trabalho, o serviço que Deus lhes entregou. E a sociedade, olha, não honra, despreza, não valoriza, assim como o rei Belsazar, que não reconheceu o valor de Daniel, e quando reconheceu, já era tarde demais. Então, por exemplo, eu vou dizer o que é que a igreja faz. Primeiro, intercessão. Você sabe o que é intercessão? É um trabalho constante, contínuo, permanente, orando, intercedendo pela sociedade.
Seja você quem for, crente, não crente, autoridade ou pessoa simples, seja você quem for, saiba disso. Você tem sido alvo das orações da igreja. Sabia disso? Pode ter certeza disso. Porque uma das principais missões da igreja aqui na terra é a intercessão. Orar, interceder pelas pessoas. Existem trabalhos específicos de oração na nossa igreja. E agora eu falo de forma mais específica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós estamos numa campanha de oração que ocorre 2 vezes por ano, em que cada cristão escolhe um horário para passar 1 hora intercedendo a Deus pela nação, pela sociedade, pelos governantes, pelas famílias, por vários motivos, para que haja a cura da Covid-19, para que haja uma restauração econômica no país. Oramos pelas famílias, oramos pelos desviados, oramos pela sociedade, também pela igreja, pelo nosso pastor, também pelos dizimistas, mas oramos pela nossa sociedade. Talvez você não saiba disso. Mas esse é um trabalho importantíssimo que a igreja está fazendo aqui na terra, o trabalho da intercessão. Existem pessoas na igreja, principalmente as mulheres, que vão lá para os círculos de oração, orar, interceder pela sociedade. Segundo, a evangelização. Esses grupos de irmãos que saem pregando o evangelho. É claro que durante essa pandemia, há algumas restrições, o trabalho da evangelização também sofreu algumas alterações, algumas mudanças, mas a igreja continua pregando o evangelho, continua evangelizando. E você sabe disso. Sai os irmãos da campanha evangelizadora, evangelizar nos hospitais, evangelizar nos presídios, evangelizar nas favelas, na boca de fumo. Talvez você não saiba disso. Levando o quê? A genuína palavra de Deus, a palavra que transforma, a mensagem da salvação, falando de Deus, falando de Cristo, falando de salvação, falando de libertação. As pessoas não valorizam o trabalho da igreja, mas nós encontramos lá nos presídios muitas pessoas, delinquentes, ex-delinquentes, deixa eu usar essa frase, ex-marginais, ex-bandidos de alta periculosidade. E lá no presídio recebeu Jesus como Salvador. Hoje são pessoas que foram restauradas. Embora que estão lá cumprindo pena, mas já são cristãos, já são servos de Deus, já são salvos. Pessoas que já foram libertas dos presídios e voltaram para a sociedade, mas não voltaram para o mundo do crime. Graças ao poder do Evangelho, graças ao poder da palavra de Deus, graças à ação do Espírito, mas graças também à ação da igreja, que entrou lá para pregar o Evangelho. Então, se os nossos governantes bem soubessem do que representa a igreja, eles não perseguiriam. Se os nossos governantes bem soubessem o poder, a autoridade, a importância desse livro, não proibiriam que esse livro estivesse nas faculdades, nas escolas e nas bibliotecas. Sabe por que querem proibir? Porque não reconhecem, não sabem o valor que tem a palavra de Deus. Se eles soubessem, eles não perseguiriam. Se eles soubessem, eles não proibiriam, mas não sabem. E eu vou dizer algo aqui que é muito duro, muito difícil, mas eu vou ter que dizer a você. Infelizmente, quando as pessoas, às vezes, muitas pessoas, quando descobrem o valor que a igreja tem, ou que os servos de Deus têm, ou que o poder da palavra de Deus tem, já é tarde demais. Foi o caso do rei Belsazar. Tudo leva a crer isso, que durante o seu governo, durante o seu reinado, ele não teve a experiência com Daniel. Daniel era alguém lá que estava, esquecido, escanteado, porque não há registro de experiência com Daniel. E quando é que ele teve experiência? No último dia do seu reinado. Depois que ele já havia profanado, depois que ele já havia adorado seus deuses, depois que a sentença já estava escrita na parede, tarde demais. Você vai ver o texto. Só deu tempo Daniel interpretar a visão, ser honrado por ele, e no mesmo dia Belsazar foi morto.
e o reino agora passou à mão dos medos e dos persas. E, infelizmente, tem muitas pessoas que perseguem os cristãos, que ridicularizam dos servos de Deus, que perseguem a igreja, que perseguem a Bíblia Sagrada, e quando eles vão perceber o valor da igreja, o valor da Bíblia, o valor do povo de Deus na terra, já é tarde demais. Tem muita gente que já está lá no Hades, que já desceu à sepultura, que já desceu à tumba fria. E lá, eles vão dizer assim, realmente, o que os crentes falam é verdade. Realmente, o que a Bíblia diz é verdadeira mesmo. O céu existe e o inferno também existe. Mas já é tarde demais. Voltemos ao texto, veja o que diz o versículo de número 14, desculpe. Deixa eu ler o versículo 13 mais uma vez, para nós darmos continuidade ao raciocínio. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá, como que nem conhecesse. Versículo 14, pode passar agora. Aí ele diz, tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Ouviu agora, não é? Depois que profanou os utensílios da casa de Deus, depois que viu aquela mão escrevendo a sentença na parede, porque os sábios de Babilônia não puderam interpretar, não puderam dar a interpretação da sentença. Então foi necessário tudo isso acontecer, né? Para que ele soubesse, para que ele soubesse que Daniel existia. Ele tinha uma pérola, permita-me dizer isso. Ele tinha uma joia de grande valor, ele tinha um profeta de Deus no seu reino, um homem de um caráter íntegro, de uma sabedoria extraordinária no seu reino, e não sabia disso. Os seus amigos eram aqueles companheiros de farras, de festas, de bebidas, e a maior prova disso é que Daniel não estava na lista dos sábios e conselheiros, e nem estava entre os 1000 de seus grandes. Pode ter certeza disso. Nem Daniel estava entre os 1000, e é claro que Daniel não queria participar daquela festa, eu tenho certeza disso. Conhecendo o caráter íntegro de Daniel, ainda que o nome dele estivesse na lista, ele não queria participar daquele banquete. Mas Daniel nem estava entre os 1000, e quando ele mandou chamar os sábios de Babilônia, Daniel também não estava. Então, só agora, depois de todas essas experiências, é que ele vem conhecer Daniel. Passe o texto, versículo 15. Veja o que diz o texto. Aí diz, acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Aí eu pergunto, por qual motivo eles não puderam ler a escritura? Por qual motivo eles não puderam dar a interpretação? Pode trazer a tela, por favor? Simples. Foi Deus quem escreveu. E somente Deus é que pode dar a interpretação, como ocorreu nos sonhos proféticos do rei Nabucodonosor. Os sábios tentaram, os sábios até desejaram interpretar a sentença para quê? Para receber honras, para receber presentes. Aqueles sábios astrólogos talvez pudessem decifrar ou interpretar outras mensagens. Talvez eles fossem homens capacitados para interpretar outras escrituras. Mas diante de uma sentença escrita por Deus, simplesmente eles eram impotentes. É por essa razão que o rei Belsazar recorreu a Daniel. Porque se aqueles homens pudessem interpretar, Daniel não teria sido chamado. Mas o que é que acontece? Deus tem a pessoa certa na hora certa. Era o momento de Deus agir. Deus queria que o seu nome, o nome dele, fosse glorificado mais uma vez através de Daniel. Veja o que diz o versículo de número 16. Aí ele diz, eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço
e no reino serás o terceiro dominador. Então observe aí que o rei Belsazar também ofereceu a Daniel os mesmos presentes que haviam sido oferecidos aos sábios de Babilônia. E nós até já explicamos aqui, mas deixa eu explicar mais uma vez. Talvez você não assistiu os programas anteriores. Nós já dissemos o significado de cada um desses presentes, quando nós já explicamos o versículo de número 7. Deixa eu explicar mais uma vez, para você não esquecer. As vestes da cor púrpura, uma cor vermelho arroxeada, ela era usada pelas autoridades. Era símbolo de uma alta posição social. As pessoas eram identificadas também naquela época pela cor da roupa que vestia. E era assim a cor púrpura. Só as autoridades, as eminências que usavam. Em segundo lugar, o rei prometeu uma cadeia de ouro no pescoço, ou seja, um colar, que também fala de autoridade. Como aquele colar que foi dado por Faraó a José do Egito, quando José foi colocado como governador. Faraó deu um colar a José. Aquele colar identificava, era símbolo de autoridade. Em terceiro lugar, ele prometeu ser o terceiro dominador do reino, que era, eu posso dizer assim, o cargo mais alto que alguém poderia ocupar naqueles dias. E por quê? Porque o rei Nabonido era o regente principal, era o primeiro rei, oficialmente o rei. Belsazar era o seu corregente, como se fosse um rei auxiliar, um rei adjunto. E nesse caso, Daniel seria o terceiro regente, o terceiro governador, o terceiro dominador do Império Babilônico. Então, quando o rei oferece, é porque ele não sabia desse caráter íntegro de Daniel. Deixa eu falar aqui nessa câmera. Então, na verdade, quando Daniel interpretava sonhos ou visões ou sentenças, ele não fazia nada disso por interesse. Nós vamos falar melhor sobre isso no próximo programa. Mas o rei ofereceu. O que nós podemos dizer assim, para Daniel era desnecessário. Porque se ele oferecesse ou não, Daniel estava ali para dar a interpretação. Então, ele oferece, né? As vestes da cor púrpura, o colar para ser colocado no pescoço. O rei ofereceu também a posição mais alta do império. Veja que coisa interessante. Ser o terceiro dominador do reino. É como se Nabonido fosse o primeiro, Belsazar o segundo e Daniel fosse o terceiro. Mas, conhecendo o caráter íntegro daquele profeta, daquele homem de Deus chamado Daniel, nós podemos dizer isso sem medo de errar. Foi desnecessário oferecer essas dádivas, foi desnecessário oferecer esses presentes, porque Daniel iria interpretar independente do que ele pudesse oferecer. Até porque essa é a verdade. Aquele era o último dia em que Nabonido e Belsazar seria rei da Babilônia. Portanto, esse cargo, né, de terceiro maior dominador no reino, na verdade, deixaria ou perderia o seu sentido.